Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Esse mesmo texto a gente pode encontrar em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1, tá? Onde Jesus Cristo vai ensinar sobre a oração, tá? A gente conhece, né, o Pai Nosso, mas antes da gente ler o Pai Nosso, né, e entender o que significa essa oração, quais são as recomendações do Mestre para a nossa vida, eu queria ler alguns versículos anteriores. A partir do versículo 5, Jesus começa falando mais ou menos assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa." Jesus ele começa a trazer algumas orientações acerca daqueles que gostam de orar e, vamos assim, indo direto ao ponto, gostam de se aparecer, né? E em outras traduções, o texto deixa claro que essas pessoas, a recompensa que elas vão receber simplesmente é o reconhecimento das pessoas, né? E não o reconhecimento de Deus. Por quê? Porque essas orações não estão com o foco em se aproximar realmente de Deus, mas simplesmente ser visto pelas pessoas. E a partir do versículo 6 ele diz o seguinte, ó: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará." Essa palavra quarto aqui, no grego, significa depósito. No contexto da época, as casas, elas não tinham, né? Muitas delas não tinham porta nos quartos. Geralmente existia porta no depósito, né? E Jesus Cristo ele faz questão de falar para as pessoas orarem no depósito. Isso porque se passasse, né, por exemplo, num quarto, né, pelo fato dele não ter porta, algum familiar poderia ver orando. E ele faz questão de dizer assim: não, entre no depósito e faça sua oração em secreto, né? E teu pai em secreto o recompensará. Depois ele continua dizendo o seguinte: "E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos." Os pagãos, eles costumavam, né, ter uma lista do nome dos seus deuses e eles ficavam repetindo, né, com a esperança de um determinado Deus atender a sua oração. E ele fala aqui, né: "Não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem." Né? E o que a gente aprende, né, que Jesus Cristo aqui, ele condena, na verdade aqui, não só o fato de muitas vezes a gente ter muitas palavras na nossa oração. O que Cristo condena aqui é a verborragia. O que significa isso? É o uso excessivo de palavras para expressar algo, né? E até a gente, né? A gente muitas vezes se incomoda quando a gente tem um conhecido que fica repetindo as mesmas palavras, né? E a gente já entendeu que aquela pessoa quis se expressar e muitas vezes incomoda, né? Esse uso excessivo de palavras. O que Cristo condena aqui é isso, a verborragia, tá? Jesus ele está preocupado que você seja verdadeiro com ele, né? E aí, gente, a partir do versículo 9, ele começa a explicar acerca, né, da oração do Pai Nosso. E ele diz o seguinte: "Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." E no 14, "Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas." Se a gente for dar uma olhada nesse texto, né, nessa oração de Jesus, basicamente a oração do Pai Nosso ela é dividida em duas partes. A gente primeiramente vê aqui 3 pedidos, né, que devem ser feitos, né, que tem a ver com o reino de Deus. Então a primeira coisa que ele fala aqui é: "Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome." Né? Deus ele já é santo. Quando ele fala que seja santificado seja o teu nome, significa Deus ser santo na minha vida, ser santificado na minha vida. As pessoas têm que olhar para mim e ver Deus na minha vida. Então essa é a primeira coisa que tem que ser feita nas minhas orações diárias, porque aqui é um exemplo de oração que Jesus dá aos seus discípulos. E a primeira coisa que ele quer que quando a gente se aproxime diante de Deus é que
a nossa oração, a primeira coisa tem que ser voltada para Deus. Deus, ele é o centro, Deus, ele é o foco, não a gente, né? A segunda coisa, ele diz assim, ó, venha o teu reino. Deus, ele tem um reino que já está presente, só que ele não está presente ainda na sua forma completa. O reino de Deus vai estar de forma completa na segunda vinda de Jesus Cristo, quando Jesus vier, né? E aqui entra o pedido da gente tem que ser que o reino de Deus venha sobre toda a terra, venha sobre a nossa vida, mas que venha sobre a terra. E aqui é um momento em que a gente tem que orar pelas missões, né? Pelo evangelho ser propagado nos 4 cantos da terra. Então, venha o reino de Deus. Então, veja aqui, o primeiro pedido é santificar o nome de Deus na minha vida. A segunda coisa é que o reino de Deus venha sobre a terra. E a terceira coisa, né? Seja feita a tua vontade, né? Deus, ele tem uma vontade, Deus, ele tem um querer. Deus, ele não é um ser que está lá no céu que diz assim, olha Lucas, escolhe aí o que você quer e eu vou abençoar. Ou seja, a escolha ser minha, a vontade ser minha e Deus vai cumprir a minha vontade. Não, Deus, ele tem uma vontade. Muitas vezes, talvez a maioria das vezes, quando a gente calcula, né, desde o início que a gente desde o nosso nascimento até o último momento da nossa vida aqui na Terra, talvez a maioria das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Vou dar um exemplo. E aqui, quando a gente faz essa oração, pedindo a Deus que seja feita a vontade dele, isso aqui é um ato de fé, né? A gente muitas vezes ouve, né, algumas pessoas dizendo que fé significa você determinar as coisas. Mas a palavra de Deus ensina totalmente diferente, não é isso. Vou dar um exemplo. Suponha que a gente tem um familiar que esteja doente, né? E a gente ama muito esse familiar. E a gente ora por ele, pedindo para que Deus cure ele, tire essa enfermidade. E esse familiar, ele não recebe essa cura, ele morre. A Bíblia diz que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Tudo está debaixo da vontade dele. Quando acontece isso, a gente observa que foi feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. E uma pessoa de fé não é aquela que vai determinar a cura, porque a gente não determina nada. Deus, ele é soberano e tudo está dentro da vontade dele, dentro do querer dele. Quando Deus, ele ouve uma oração nossa, é quando ela está de acordo com a vontade dele, né? E a gente observa que quando a gente diz assim, Deus, seja feita a tua vontade, numa situação como essa, é um ato de fé, porque mesmo sendo dolorido, né, mesmo a gente perdendo aquele familiar, mas a gente tem tanta fé em Deus que a gente olha, Deus, se é a tua vontade, que seja feito. Isso é um ato de fé. Então, a oração do Pai Nosso, os 3 primeiros pontos, né, dessa primeira parte, né, vamos dizer assim, é voltado para Deus. E aqui Jesus deixa, né, agora entrando na segunda parte, ele deixa de forma secundária, né, os pedidos pessoais, né? E ele começa dizendo assim, dá-nos hoje o pão de cada dia. O pão, né, ele é o elemento básico, né? Jesus Cristo deixou claro que Deus, ele vai nos ajudar, né? Ele vai trazer para nós o elemento básico. A Bíblia não deixa claro que Deus vai trazer luxo para a gente. Se em algum momento, além do pão, tiver um queijo, tiver um presunto, isso é graça, né? O que Deus deixa claro é que trará o alimento básico. E a outra coisa que ele fala aqui é que é o pão de cada dia, né? Ou seja, eu não vou orar pelo pão de amanhã. Amanhã eu faço uma outra oração. Hoje eu vou orar pelo pão de hoje. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que todos os dias a gente tem que orar, né? Amanhã eu tenho que orar pelo pão de amanhã. Hoje eu vou orar pelo pão de hoje. Ou seja, o pão de cada dia. E depois ele fala aqui, né? A terceira... Então, o pão é a primeira coisa, né? Isso entra agora na parte dos pedidos pessoais. A segunda coisa, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E dívida aqui significa pecado, né? Porque quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, as dívidas com quem? Com Deus, né? E as nossas dívidas com Deus, elas nunca vão ser pagas. Na verdade, essas dívidas, elas são perdoadas, né? Como é que eu pago minha dívida com Deus? Será que é o meu dízimo? Será que é por muito falar, eu fazer muitas orações, né? Usar muitas palavras para Deus? Será que eu pagaria minha dívida indo numa cruz derramar o meu sangue? Não. Não tem condições, a gente não consegue pagar nossa dívida com Deus. Na verdade, a gente é perdoado por Deus, por meio daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então ele fala assim, perdoa. Deus quer que nas nossas orações a gente peça perdão todos os dias pelos nossos pecados. Assim como nós, e aí Jesus
Jesus é fantástico porque ele diz assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o perdão de Deus, ele vem, né? Uma pessoa que é perdoada por Deus, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela é uma pessoa que perdoa as pessoas que erram contra elas, né? Aqui existe algo mais profundo nesse texto. Não é que o perdão de Deus tem uma dependência a eu perdoar, né, os outros. Ou seja, Deus só me perdoa se eu perdoar fulano ou beltrano. Não. É algo mais profundo, eu creio. Aqui, uma pessoa que é perdoada por Deus, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela simplesmente perdoa os outros. Ela toma a decisão de perdoar. E o que significa perdoar? Significa você estar todos os dias ali próximo àquela pessoa, ou significa todos os dias significa você esquecer? Não. Perdoar significa você tratar a outra pessoa como se aquela pessoa nunca lhe tivesse feito mal. Suponha que essa pessoa ela precisa de uma ajuda sua. E você lembra, né, na sua mente que aquela pessoa já lhe fez o mal. Mas se você realmente perdoou ela, você simplesmente vai lá e ajuda. Porque se ela não tivesse feito mal, e você tendo condições de ajudar, você ajudaria. Então, se você realmente perdoou, você vai lá e ajuda aquela pessoa, mesmo sabendo, né, que ela lhe fez o mal. Então, uma pessoa que perdoa, né, que toma a decisão de perdoar, é uma pessoa que recebeu o perdão de Deus, certo? Então, essa é a segunda coisa, né, dos pedidos pessoais, né? E a terceira coisa, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livrarmos do mal. Mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui, quando ele fala aqui, né, livrar-nos do mal, essa palavra ela pode ser traduzida como maligno, né? E ele fala também sobre tentação. Então aqui é um pedido de proteção a Deus, né? A gente tem que pedir a Ele a proteção, porque sabemos que a gente vive em um mundo espiritual, né? E o mal está ao nosso derredor. E por último, né, depois desses 3 pedidos pessoais, a oração é voltada para Deus, né? Ela é cristocêntrica, ela é teocêntrica, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí Jesus fala assim, né? Ele faz questão de enfatizar, né, essa questão do perdão. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, Jesus deixa bem claro sobre a questão do perdão aqui no final. E o que eu quero trazer, né, como reflexão é que a gente tem que saber como se chegar a Deus. Claro, a palavra de Deus vai deixar bem claro que a gente não ora como convém. Mas se Deus nos trouxe as Escrituras, a gente tem que ler as Escrituras e saber como orar, se chegar a Deus. Então veja que o Pai Nosso, ele primeiramente, a primeira coisa, né, que a gente vê no Pai Nosso, Jesus ele dá como exemplo uma oração em que a gente tem que, primeiramente, se chegar a Deus e glorificar pelo que Ele é, pela pessoa dele. E só depois eu vou fazer os meus pedidos, né? E nesses pedidos a gente vai pedir o pão, um elemento básico para nós. A gente vai pedir perdão dos nossos pecados e vamos pedir proteção. Essa é a oração do Pai Nosso, e que as nossas orações, quando a gente se chegar a Deus, tem que ser semelhante a essa e saber se chegar ao Deus Criador de todas as coisas. Então deixa esse texto como reflexão. Que Deus abençoe as nossas vidas.